Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre erros no enovelamento proteico e doenças genéticas. Nas nossas duas últimas aulas nós discutimos muito acerca da relação que existe entre a estrutura e a função de uma proteína. Nós vimos que as proteínas elas se organizam em diferentes níveis de organização, né, estrutural, desde a sua estrutura primária até a sua estrutura quaternária, e que essa estrutura está diretamente relacionada com a função biológica da proteína na célula. Então, nessa aula hoje, a gente vai discutir alguns eventos que ocorrem que podem gerar erros durante o enovelamento das proteínas. E se você não tem uma proteína enovelada, ou seja, uma proteína que não adquiriu a sua conformação nativa, ativa, ela vai desenvolver então e desencadear um processo de doença dentro da célula. Então, só para relembrar, o enovelamento proteico ele é um processo químico em que a estrutura de uma proteína, na qual essa proteína passa, por uma série de mecanismos, um processo extremamente regulado, até que a proteína ela consiga assumir a sua conformação funcional, ou também conhecida como conformação nativa. Então, a gente tem o enovelamento de proteínas, ou também chamado de protein folding. Ou seja, o dobramento de uma proteína para que ela adquira sua função dentro da célula. Então, só para relembrar, nós vimos que as proteínas elas se organizam em 4 níveis hierárquicos de estrutura, que a gente considera desde a sua estrutura primária, na qual a gente tem só a sequência de aminoácidos relacionados com aquela proteína, a estrutura secundária, a estrutura terciária e a estrutura quaternária daquelas proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica. Lembra que a gente falou da hemoglobina, que é um principal exemplo de uma proteína que tem 4 subunidades e que para ela ter função, essas 4 subunidades elas precisam estar interagindo entre elas. E a gente observou que para que uma proteína ela tenha uma função, ela desempenhe uma função biológica dentro da célula, ela necessita diretamente, então, de uma organização estrutural. E qualquer alteração nessa organização estrutural, ela altera também a função biológica dessa proteína. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que é a sequência linear, ou seja, a sequência de aminoácidos, os resíduos de aminoácidos que compõem uma proteína que tem a informação necessária para que ela adquira, então, o seu dobramento correto, ou seja, a sua estrutura ativa dentro da célula e, consequentemente, ela tenha uma função biológica na célula. Bom, esse enovelamento de proteínas ele é um processo hierárquico onde estruturas secundárias locais, ou seja, a interação entre resíduos de aminoácidos que estão próximos na sequência linear da proteína, eles se organizam primeiro, formando estruturas e a junção, a organização dos diferentes tipos de estruturas que são formados é que faz com que a proteína ela atinja, então, a sua estrutura conformacional ativa. Ou seja, existe todo um processo de enovelamento para que a proteína ela adquira, então, a sua função dentro da célula. E lembra que a gente discutiu muito sobre os tipos de interação que são importantes e que contribuem para esse processo? Então, o que a gente tem inicialmente é que certas regiões de aminoácidos, ou seja, principalmente resíduos de aminoácidos que estão próximos na estrutura primária da proteína, aqui está sendo mostrado um exemplo de um peptídeo com 56 resíduos de aminoácidos. O que se observa é o seguinte, é que certas regiões de aminoácidos eles vão se organizar em estrutura secundária, ou seja, eles vão adquirir ou característica de alfa-hélice ou se organizar em folhas betas. Então, por exemplo, aqui a gente tem aminoácidos que estão próximos, do 8 ao 15, eles se organizam de uma maneira que eles adquirem ou a conformação em forma de alfa-hélice ou em forma de folhas beta pregueadas, como a gente discutiu na última aula. Interações iônicas também envolvendo grupos de aminoácidos que são carregados e que estão próximos uns aos outros na sequência linear de proteínas são importantes para esse primeiro passo no processo de enovelamento de uma proteína, ou seja, essas interações são extremamente importantes para que um resíduo de aminoácido interaja com o outro e vá favorecendo esse enovelamento da proteína dentro da célula. As interações hidrofóbicas, elas são descritas como sendo o principal fator envolvido no enovelamento das proteínas. E como? Lembra que a gente viu o efeito hidrofóbico, ou seja, as moléculas de água elas vão forçar os resíduos de aminoácidos hidrofóbicos a se agruparem no interior da proteína
diminuindo a superfície, então, desses resíduos de aminoácidos hidrofóbicos que fica exposta ao meio aquoso. Então, as interações hidrofóbicas, elas têm um papel extremamente importante nesse processo de enovelamento. E, por fim, o que a gente tem? Então, a gente iniciou, então, com a formação dessas estruturas de alfa-hélice ou de folhas betas pregueadas, né, de resíduos de aminoácidos que estão próximos entre eles. E essas regiões, ou seja, essas organizações primárias que a gente tem de estrutura secundária, elas vão se combinando, então, ao longo do processo de enovelamento de uma proteína, de maneira que, no final, a gente tenha, então, várias regiões de estruturas secundárias diferentes, né? Ou até mesmo iguais, no caso, se for uma proteína que é rica em alfa-hélice, ou uma proteína que só tem folhas betas, então, essas interações, essas estruturas que são formadas, então, elas interagem entre elas de maneira que a proteína adquira, então, a sua conformação ativa. Então, numa sequência de eventos, o processo de enovelamento de proteínas, ele consiste nas seguintes etapas. Então, aqui a gente tem a proteína desnaturada, aí a gente viu que o processo de desnaturação, para a maioria das proteínas, ele é irreversível, ou seja, uma vez que a proteína ela perde a sua estrutura, devido ao rompimento de interações fracas que são necessárias para que se estabeleça essa estrutura da proteína, como, por exemplo, as pontes de hidrogênio, as interações de Van der Waals, as interações hidrofóbicas, quando a gente altera esse padrão de interações, a proteína ela perde a sua função, porque ela sofreu uma alteração na sua estrutura. Então, a gente parte desde uma proteína desestruturada, né, desnaturada, até o processo de ter uma proteína na sua forma ativa. Então, a sequência de eventos que ocorre é a seguinte: você tem primeiro o colapso dos resíduos hidrofóbicos, do que nada mais é aquele agrupamento dos resíduos de aminoácidos no interior da proteína, e essa força, esse efeito hidrofóbico é de acordo com a organização que a água faz ao redor desses resíduos hidrofóbicos, aprisionando eles no interior da proteína. Então, essa é a principal força que governa esse processo de novelamento proteico. Segundo, as interações locais se estabilizam na forma de estruturas secundárias, seja de alfa-hélices ou de folhas beta. Então, aqui a gente está vendo regiões começam a se organizar de forma a formar estruturas secundárias, né, que, por exemplo, formação de uma alfa-hélice. E, por fim, nós temos que essas estruturas secundárias, elas interagem entre elas. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma alfa-hélice e uma outra região começa a se organizar na forma de uma folha beta. E essas regiões, então, interagindo entre elas, faz com que a proteína adquira, então, esse motivo estrutural para formar uma estrutura terciária, né, que vai ser a forma ativa, então, da proteína. Então, essa é a sequência de eventos que ocorre para o enovelamento proteico. Algumas proteínas, nem todas elas conseguem se dobrar espontaneamente à medida que elas são sintetizadas. E para algumas proteínas, esse processo de enovelamento necessita da participação de outras proteínas que vão assistir, que vão auxiliar o enovelamento dessas proteínas na célula. Essas proteínas que participam desse auxílio ao enovelamento de outras proteínas são as conhecidas chaperonas moleculares. E o que essas chaperonas moleculares fazem? Elas se ligam a polipeptídeos parcialmente dobrados ou dobrados de maneira incorreta e vai facilitar os mecanismos que favorecem, então, o enovelamento dessa proteína dentro da célula, para que ela adquira a conformação nativa. E eles vão auxiliar tanto o enovelamento quanto vão prevenir a agregação dessas proteínas em condição de estresse. Então, quando uma proteína ela se desnatura, quando ela perde a sua estrutura dentro da célula, a tendência é que forme agregados, e esses agregados eles são tóxicos para a célula. Então, essas chaperonas moleculares, elas têm essa função de se ligar a esses agregados, essas proteínas desnaturadas, né, desenoveladas, e prevenir a formação desses agregados tóxicos proteicos. E uma característica importante é que elas não interferem na estrutura final que a proteína vai adquirir. Ela apenas auxilia o processo de enovelamento dessas proteínas. E as duas famílias principais de proteínas moleculares que auxiliam esse processo de enovelamento são a HSP70 e as chaperolinas. A HSP70, então, ela é uma grande família de proteínas que participa desse processo de enovelamento assistido
para que uma proteína ela consiga adquirir, então, a sua conformação nativa. E elas são chaperonas que não promovem o enovelamento direto da proteína, ou seja, elas não interferem no processo de enovelamento da proteína, como eu disse anteriormente, e tem a característica de impedir, então, a formação desses agregados proteicos tóxicos dentro da célula. Então, observando aqui na figura, o que a gente tem? A gente tem o objetivo dessas chaperonas moleculares é impedir que esse intermediário que não adquiriu ainda um enovelamento correto da proteína forme um agregado, que esse agregado ele vai ser, então, tóxico para a célula. Então, como que essas HSP70 elas atuam? Elas se ligam, então, a essa proteína desnaturada ou parcialmente enovelada, né? E favorece, através de um processo que depende de energia, como, por exemplo, a hidrólise do ATP, favorece, então, que essa proteína e cria um microambiente dentro da célula para que essa proteína desenovelada ela consiga estabelecer todas as interações necessárias que são propícias para o seu enovelamento, de maneira que a proteína, então, adquira a sua forma ativa. E ela atua em dois mecanismos básicos. Algumas proteínas assistidas, ou seja, que são auxiliadas pela HSP70 para enovelar corretamente dentro da célula, assim que elas são liberadas pela HSP70, elas já adquirem a sua estrutura nativa e já têm a sua função biológica, são encaminhadas para os locais onde elas vão atuar dentro das células. No entanto, outras proteínas, mesmo com o auxílio das HSP70, ainda assim elas não conseguem adquirir a sua função nativa, a sua estrutura nativa dentro da célula, sua conformação nativa. E aí, essas HSP70, as 70, direcionam essas proteínas parcialmente enoveladas para um outro complexo de proteínas, que são as chaperoninas. E essas chaperoninas, que está mostrando a estrutura delas, elas formam uma estrutura em barril ou em funil, na qual essa proteína que está parcialmente enovelada, ela vai ser capturada no interior dessa estrutura de barril, e isso envolve a participação dessa outra proteína aqui, da proteína Gross, e no interior dessa chaperonina, e também utilizando energia oriunda da hidrólise do ATP, essa proteína, então, ela tem um microambiente favorável aqui dentro dessa chaperonina para que ela consiga adquirir, então, a sua estrutura nativa. E aí, quando ela atinge essa conformação nativa, então, a chaperonina ela libera, então, essa proteína na sua forma ativa e está livre para atuar em uma nova proteína para que um novo ciclo de enovelamento assistido possa acontecer. Então, é dessa forma que as HSP70 e as chaperoninas atuam no enovelamento de proteínas. Bom, todo esse processo que eu mostrei para vocês é o que normalmente espera-se que ocorra dentro da célula. No entanto, alguns erros durante o enovelamento das proteínas podem acontecer. E aí, o que vai gerar para dentro da célula, né? Muitas doenças genéticas, né, humanas têm sido relacionadas a esse processo errôneo de enovelamento de proteínas. Muitas dessas doenças são bem famosas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de Huntington, a doença de Parkinson, a doença priônica, ou também a doença da vaca louca, dentre outras. E o que ocorre, então, nessas doenças como mecanismo geral bioquímico? Uma proteína solúvel, que normalmente ela é secretada pela célula, ela é secretada, então, no seu estado enovelado errado. Então, você tinha uma proteína que era secretada, que passou por todo um processo de enovelamento correto, por alguma alteração no seu material genético, essa proteína, então, ela vai sofrer uma alteração, por exemplo, de um resíduo de aminoácido, que vai alterar, consequentemente, a sua estrutura, e aí essa proteína ela passa a ser secretada dentro da célula de maneira desenovelada, de maneira errônea. E ela vai ser convertida, então, geralmente quando se forma agregado, essa proteína ela torna-se insolúvel. E aí forma o que a gente chama de fibra amiloide. É o que está mostrando nessa figura. Então, você tem a sua proteína ativa, que estava sendo normalmente secretada dentro da célula. Por algum processo, por alguma alteração, essa proteína ela não consegue se dobrar, não consegue se enovelar de maneira correta dentro da célula. E aí vai começar a formar agregados dessa proteína que foi erroneamente dobrada, formando então essas fibrilas, né, amiloides, e esses agregados proteicos eles são tóxicos para a célula.
Existem vários tipos de doenças, então, aqui nesse slide está mostrando o exemplo das doenças priônicas, que acometem, por exemplo, bovinos, ovinos e também humanos. E essas doenças, elas causam lesões degenerativas no cérebro. Também pode levar a perda de peso, comportamento errático, problemas de postura, equilíbrio e coordenação e até mesmo perda da capacidade cognitiva. Então, a gente observa esses núcleos brancos, aqui é um corte de uma célula cerebral, e todas essas áreas em branco aqui, representam esses agregados tóxicos de proteínas que são formados devido ao enovelamento incorreto de determinadas proteínas. No caso da doença priônica, o agente infeccioso, ou seja, o agregado proteico que vai ser formado, ele é oriundo dessa proteína PRP. E o enovelamento incorreto, então, dessa proteína PRP, que vai ser o agente infeccioso para essa doença priônica. Então, a proteína normal, a PRP, ela é um constituinte cerebral e ela tem a sua função de sinalização celular nas células do cérebro. Só que por uma alteração genética provocada pela alteração de um único resíduo de aminoácido nessa proteína, vai favorecer que essa proteína ela se agregue de uma maneira errônea, formando uma outra isoforma dessa proteína, que é a PRP-SC ou PRP-SCARP, por isso que é a doença de SCARP. E isso vai favorecer, então, o desenvolvimento de um agregado proteico, né, e os sintomas da doença de SCARP ou da doença priônica. Então, o que acontece? Aqui é a proteína PRP normal. Quando ela é secretada, ela é formada, então, ela adquire a sua estrutura terciária, né, que é formada por 3 alfa-hélices, uma alfa-hélice A, uma alfa-hélice B e uma alfa-hélice C, e uma pequena região de folhas beta pregueadas. Com a mutação, ou seja, com a alteração daquele único resíduo de aminoácido que eu citei anteriormente, que ocorre no genoma, né, alteração genética, a hélice A dessa proteína PRP, ela é perdida e ela é incorporada nessa região de folhas betas pregueadas, como está sendo mostrado na figura 2 aqui, E aí o que vai acontecer? Essa perda de estrutura, esse dobramento incorreto, né, dessa proteína devido à substituição de um único resíduo de aminoácido, faz com que ocorra a agregação dessa proteína, que está na sua forma enovelada incorretamente, e aí forma então um agregado entre essas formas errôneas da proteína. E isso vai provocar a deposição, então, desses agregados proteicos, formando lâminas beta insolúveis. E isso vai ser tóxico para a célula e vai desencadear, então, os sintomas da doença de Prion. Um outro exemplo também de uma doença que é devido ao enovelamento incorreto de proteínas é a doença de Alzheimer. Então, a gente observa que a doença de Alzheimer ela é caracterizada o quê? Por uma diminuição de regiões cerebrais relacionadas com a atividade cerebral, né? Então, aqui a gente tem 2 imagens, um paciente normal e um paciente doente. Em vermelho e amarelo são regiões onde a gente tem alta atividade cerebral. E em azul e preto, a gente tem regiões de baixa região de atividade cerebral. Então, a gente observa que no paciente doente, no indivíduo doente, existe uma drástica diminuição, principalmente nas regiões de alta atividade cerebral, o que é característico da doença de Alzheimer, né? Você tem uma diminuição dessas regiões. E aí você tem, por exemplo, os principais sintomas, né, morfológicos que são observados é a dilatação desse ventríloco e o encolhimento muito grave do hipocampo, que leva então todos os sintomas da doença de Alzheimer. Vários genes estão sendo relacionados com a doença de Alzheimer, ou seja, várias proteínas codificadas por esses genes, né, podem se enovelar de maneira incorreta dentro da célula e isso acarreta, então, a manifestação dos sintomas. Os principais genes envolvidos até agora, que foram descritos, são a proteína precursora amiloide, ou também conhecida como APP, a presensilina 1 e a presensilina 2. E a agregação, então, o enovelamento incorreto dessas proteínas dentro da célula, leva à formação então de agregados beta-amiloides, ou seja, pequenos peptídeos dessa proteína APP, eles se formando o que a gente chama de peptídeos beta-amiloides, que são esses peptídeos A-beta, né?
que são então esses pequenos peptídeos enovelados de maneira incorreta, oriundos dessa proteína. Além disso, em relação ao mal de Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, tem sido descrito também que a agregação de uma outra proteína, a proteína tal, também está relacionada com o processo de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Essas duas proteínas, ou seja, a proteína APP e a proteína tal, na sua forma normal, elas participam de diversos processos que são fundamentais para o desenvolvimento das células neurais. Como, por exemplo, a proteína precursora amiloide, ela é essencial para o crescimento, para a sobrevivência e para a reparação de lesões dos neurônios. Enquanto que a proteína tau, ela é uma proteína do citoesqueleto e ela vai estabilizar microtúbulos nos neurônios. Então, qualquer alteração no enovelamento correto dessas proteínas, você não vai ter a proteína funcional dentro das células neuronais. Então, todos esses processos que essas proteínas participam, eles vão estar comprometidos. Outra doença também relacionada à agregação incorreta de proteínas é a doença de Parkinson. Na doença de Parkinson tem sido descrito a agregação e a formação de agregados insolúveis de alfa-sinucleína. Essa alfa-sinucleína, ela é uma proteína que, na sua forma monomérica, né, não dobrada, ela pode se associar com a membrana celular das células neuronais e processos que levem ao enovelamento incorreto dessa proteína levam à formação, então, dessas folhas betas, esses oligômeros de folha beta, que vão formar posteriormente fibrilas, e essas deposições, então, desses oligômeros de folha beta, que correspondem, então, né, à sinucleína, enovelada de maneira correta, vai formar esses depósitos insolúveis, então, em estruturas conhecidas como corpos de Levy, e isso que vai ser tóxico para a célula e vai desencadear, então, os sintomas da doença de Parkinson. Devido a essa agregação, né, dessas proteínas, desses agregados insolúveis de alfa-sinucleína, você tem essa toxicidade para as células neuronais. Falando agora de outros exemplos de alterações genéticas que estão relacionadas com a alteração na função da proteína e, consequentemente, na estrutura da proteína, né, e, consequentemente, na sua atividade, a gente tem, por exemplo, mutações na molécula da hemoglobina e o desenvolvimento da anemia falciforme. Então, a anemia falciforme ela é uma doença que ela se dá pela mutação na cadeia beta da hemoglobina. E outras variantes também de mutações, né, na hemoglobina ocorrem, né, na população humana, sendo que a maioria delas se dá pela substituição de um único aminoácido. Então, no caso da anemia falciforme, é uma mutação na qual ocorre a substituição de um glutamato na superfície da hemoglobina por uma valina. Então, essa é uma doença genética que, para que o indivíduo ele tem anemia falciforme, né, ele precisa receber as duas cópias dos genes mutados, né, do pai e da mãe, para que ele manifeste, então, a anemia falciforme. E a grande maioria, né, dos indivíduos, né, populacionais, eles são portadores dos genes recessivos para a doença da anemia falciforme. Então, a gente chama, são indivíduos que apresentam traço falcêmico, ou seja, eles têm uma única cópia do gene mutado. Então, eles precisam das duas cópias para manifestar a anemia. E o que caracteriza, então, a anemia falciforme? É quando as hemácias elas adquirem a forma de foice, ou também depranócito, também conhecido, né? E o que acontece? Como eu falei para vocês, a anemia falciforme ela se dá pela mutação na molécula de hemoglobina, na qual um glutamato presente na superfície da hemoglobina, ele vai ser substituído por uma valina. Então, a gente tem a substituição de um aminoácido carregado negativamente, um aminoácido polar, certo? Por um aminoácido hidrofóbico, então, e sem carga. Então, vai ter essa substituição em uma das cadeias betas. E qual que é a implicação disso? A hemoglobina normal, HbA, ela permanece solúvel após ela se desligar do oxigênio. E essa forma alterada da hemoglobina que é encontrada nos indivíduos com anemia falciforme, que é a HbS, né? Ela vai ficar desoxigenada. E o que acontece? Essa hemoglobina desoxigenada,
ela é insolúvel e ela vai formar polímeros que se agregam em fibras tubulares. E aí essas fibras insolúveis induzem a deformação dos eritrócitos. Então, que a gente tem aqui uma célula vermelha normal, ela tem um formato côncavo, né, bicôncavo, e com a anemia, os indivíduos com anemia falciforme, devido à deposição dessas fibras tubulares, a hemácia ela perde essa estrutura característica dela e ela adquire esse formato de foice, certo? E por que isso acontece? Porque essa região hidrofóbica, ou seja, a exposição da valina na superfície da hemoglobina, faz com que ocorra a agregação, então, dessa hemoglobina HbS e a formação dessas fibras insolúveis. Um último exemplo, então, para a gente mostrar como que a alteração de uma estrutura altera a função da proteína, é o caso e é o exemplo da mutação no canal SFTR e o desenvolvimento da fibrose cística. A fibrose cística ela é caracterizada, então, pela mutação nesse canal SFTR, que é um canal que está na membrana celular, principalmente em células epiteliais do pulmão, pâncreas e de outros órgãos, e que participa do processo de transporte de cloreto, né, através da membrana celular. E na fibrose cística ocorre a deleção de um resíduo de fenilalanina, lembra que a gente viu a fenilalanina, é um dos aminoácidos aromáticos que a gente tem. E a deleção, a mutação nesse aminoácido na posição 508 desse canal SFTR causa o enovelamento incorreto dessa proteína. E aí o que vai acontecer? Maior parte dessa proteína, por ela ter essa mutação, ela não vai se enovelar de maneira correta e maior parte dessa proteína ela vai ser degradada. Então ela vai ser reconhecida pela maquinaria de degradação da célula e vai ser destruída da célula. E aí a proteína ela perde a sua função. E qual que é a implicação disso? Você vai ter desregulação do transporte epitelial de fluidos, né, que são dependentes desse canal de cloreto. Então, por exemplo, você vai ter comprometimento desse transporte epitelial nos pulmões, no pâncreas e outros órgãos. E isso leva ao desenvolvimento da fibrose cística, certo? Então, após as duas aulas que a gente teve anteriormente, falando de aminoácidos, estrutura e função de proteínas, e essa de enovelamento de proteínas, o que a gente tem que lembrar sempre? Que a estrutura de uma proteína ela é definida pela sua sequência de aminoácidos. E que as proteínas elas se organizam em diferentes níveis estruturais, desde o primário, secundário, terciário e quaternário, e que essa organização estrutural de uma proteína ela está diretamente associada com sua função biológica. E que para que essa proteína adquira a sua estrutura funcional, ou seja, sua conformação nativa, essas proteínas elas precisam passar por um processo de enovelamento. E esse processo de enovelamento ele envolve todas aquelas interações intermoleculares, fracas ou não covalentes que a gente discutiu na nossa primeira aula, que são as interações que vão ser importantes tanto para determinar a estrutura da proteína, quanto os processos que ocorrem, os mecanismos que ocorrem durante o enovelamento da proteína. São essas forças que vão dirigir tanto a estruturação, a organização estrutural da proteína, quanto o enovelamento da proteína. E que algumas proteínas elas precisam de outras proteínas, ou seja, elas precisam de proteínas que vão interagir com elas na sua forma desenovelada, garantindo então que ela adquira sua conformação nativa. E por fim, a gente tem que ver e lembrar que alguns erros durante esse processo de enovelamento provocados por alterações genéticas que levam à substituição de aminoácidos, né, que seriam habitualmente encontrados numa proteína, causam erros no metabolismo que leva à alteração ao desenvolvimento dessas doenças genéticas, então.